Hoje chegamos ao capítulo 27 do livro de Levítico. Chegamos ao final desse livro e aqui o objetivo desses comentários é sempre incentivar todos para a leitura e também para o estudo do livro de Levítico, que é um dos menos lidos da Bíblia, mas que tem um conteúdo riquíssimo e com certeza um grande aprendizado para todos nós. Do versículo 1 ao versículo 8 desse capítulo 27, fala acerca dos votos, da dedicação de pessoas. E fala, de uma maneira geral, das coisas consagradas ao Senhor, como pessoas, animais, casas, terras, e também da lavoura em geral. Primeiro, se refere a pessoas que fizessem um voto de dedicar sua vida ou a vida de um filho ao Senhor para servir no tabernáculo. E para isso havia um valor que era estabelecido para o resgate. A pessoa poderia pagar o valor e estaria logo livre. Mas nós temos no Antigo Testamento o caso de Samuel, que foi consagrado por sua mãe Ana antes do nascimento, e no caso de Samuel não houve resgate. Ele foi aceito para servir ao Senhor no tabernáculo. Outra coisa também importante é que, em relação aos pobres que não tinham a capacidade de pagar o valor fixado, o sacerdote fazia a avaliação conforme as posses da pessoa que fez o voto, e aí sim a pessoa poderia pagar um valor menor. E aqui fica um aprendizado que Deus ele não exige além daquilo que o homem pode oferecer. Deus não exigia que ele tomasse emprestado ou que fizesse dívida para cumprir com aquela obrigação. E aqui fica também a lição que o que muito contribui não terá vantagens diante de Deus pelo valor entregue. E nem o pobre também será rejeitado pelo pouco. De ambos, Deus sempre contempla a fidelidade e a generosidade. No Novo Testamento, prevalece também o princípio da contribuição para a obra de Deus, e a recomendação é que cada um contribua segundo a sua capacidade. Dos versículos 9 ao versículo 13 desse capítulo, vemos aqui o voto relacionado a animais. Se fosse dos animais puros que se oferecia ao Senhor em sacrifício, esse não poderia ser substituído. Mas, se por alguma circunstância acontecesse a troca do animal, o texto diz que ambos seriam santos ao Senhor. Mas no caso de um animal impuro, ele poderia ser aceito não para sacrifício no altar, mas ele seria entregue ao sacerdote ou ainda a pessoa que consagrou o animal impuro poderia resgatá-lo. Uma observação importante referente ao voto de animais é que ninguém poderia fazer voto de um animal primogênito, porque esse já pertencia ao Senhor. Nos versículos 14 e 15 fala do voto de casas. O valor do imóvel era definido pelo sacerdote e o valor ali arrecadado era direcionado para o serviço do santuário. A partir agora, quando chegamos no versículo 16 ao 25, fala do voto envolvendo terras no campo e a produção da lavoura. Se fossem terras de herança da família, era permitido apenas parte do campo, e isso evitava que, por precipitação, um homem prejudicasse sua descendência entregando toda a sua herança, mesmo que isso fosse como oferta para o serviço de Deus. E também é importante que, como Deus sabe que o homem poderia se arrepender e desejar continuar com o seu bem, então, nas situações permitidas, a pessoa poderia fazer o resgate do seu voto. Ou seja, ele poderia pagar o valor do objeto e permanecia com o seu bem, que poderia ser casa, animal, terra ou mesmo a produção do campo. No entanto, o valor do bem era avaliado pelo sacerdote e teria um acréscimo de 20%. Ele teria que pagar mais do que se fosse vendido a uma outra pessoa. Aqui nós vemos que a questão do voto é tratada com seriedade. Inclusive em Eclesiastes, no capítulo 5, diz que quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. É melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir.
Nos versículos 30 ao 32 vai falar agora do dízimo, tanto o dízimo da produção como dos frutos em geral, e também o dízimo do gado. Reconhecendo que Deus é o dono da terra, os israelitas agradeciam pelos benefícios alcançados do Senhor e honravam a Deus com os seus dízimos. No Novo Testamento, em Mateus 23, versículo 23, Jesus mostra que o dízimo também não deve ser omitido. Assim entendemos que o dízimo ele permanece como um princípio espiritual e é praticado como um ato de adoração em gratidão ao Senhor nosso Deus. No versículo 34, encerra dizendo que esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Encerrando aqui o estudo desse livro, nós vimos que a maioria dos capítulos é o próprio Deus quem fala a Moisés. Há momentos que a mensagem é para ser transmitida a Arão e aos demais sacerdotes. E em outros momentos, são ordenanças e leis para todo o povo, sempre com o objetivo de levar o povo a se aproximar de Deus de maneira adequada, como um povo santo e separado para Deus. Da mesma maneira, hoje, a igreja tem a responsabilidade de transmitir ao povo os ensinamentos de Cristo e de sua palavra, sem alterar a mensagem genuína do Evangelho, a fim de que a igreja seja realmente a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, a propriedade exclusiva de Deus, que tem o objetivo de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e aguardando assim a bem-aventurada esperança, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Encerramos aqui o livro de Levítico, e que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida e que Deus abençoe.